Nós lemos, oramos e meditamos na palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Balaíns ou Baalins e ao poste da deusa Será. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Esse é o nosso desejo. Queremos ouvir a sua voz. Queremos, Pai, ser orientados pela sua palavra. Obrigado porque naquela época o Senhor levantava juízes e hoje o Senhor nos dá a sua palavra para que nós sejamos libertos do pecado através dela, Pai. Que o seu Espírito Santo agora atue nos nossos corações. E atuando nos nossos corações, que o Senhor nos transforme em pessoas ainda mais parecidas com Jesus, dependentes de Jesus, que amam Jesus acima de todas as coisas, que amam, Pai, o Senhor, que amam o teu Santo Espírito acima de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem. Crianças, hoje é legal. Hoje vocês vão desenhar um relógio sem ponteiros. Tá? Um relógio sem ponteiros. E aí, não vale um relógio digital, é um relógio analógico. Se você não sabe o que é isso, é aquele relógio que o ponteirinho fica rodando e te diz a hora. E ele não pode ter ponteiros. Então, você vai lá colocar os números, você vai colocar cada coisa no seu lugar, você pode, inclusive, enfeitar o seu relógio, mas ele não pode ter ponteiros. Aí você está me perguntando, você mais velho, que também queria estar desenhando um relógio aí, por que eles vão desenhar um relógio? O que o relógio tem a ver com essa história? Começa pelo fato de que o nome Otiniel significa tempo de Deus. Então, Otiniel significa tempo de Deus. E aí, eu posso dar um prêmio para quem descobrir quem ou quando é o tempo de Deus. Você consegue? Quando é o tempo de Deus para que as suas orações sejam respondidas? Talvez seria uma primeira pergunta que eu posso te fazer. Quando é que Deus vai te responder? Ou se você preferir, de repente Deus te respondeu, será que você imaginava que Deus ia te responder do jeito que Ele te respondeu, no dia que Ele te respondeu, no tempo que Ele te respondeu? As crianças vão desenhar um relógio sem ponteiro porque essa ambição do homem por controlar o tempo que pertence a Deus é uma coisa que devia de estar rendida aos pés de Cristo Jesus. Controlar o relógio de Deus é algo impossível. A gente até sabe olhar as horas, mas a gente não sabe que horas são. Já parou para pensar nisso? Talvez, se a gente fosse brincar um pouco com essa ideia de voltar no tempo, a gente teria algumas coisas legais. Você lembra do Exterminador do Futuro? Aquele robozão que vinha do futuro para destruir os inimigos da humanidade? O Robocop também fazia a mesma coisa, né? Era muito parecido com isso. Mas também tinha aquele outro livro legal, Máquina do Tempo, que é um romance de ficção científica famoso, que fala de alguém tentando viajar no tempo. Mas talvez, e aqui fica legal a história, o filme mais legal de todos era daquele cara maluco, de cabelo esquisito, todo branco. Ele tinha, eu tenho que ler, tá? Um carro chamado DeLorean. Lembra disso? E esse carro viajava no tempo. Eu não sei se você sabe, mas o DeLorean está voltando. Eles estão fazendo um DeLorean lá nos Estados Unidos, todo elétrico. E se você quiser ter um DeLorean o ano que vem, você consegue. Nada mais, nada menos do que $249.900, $990. Eu não quis nem converter para reais, mas mais ou menos 1,3 milhões de reais. Se você quiser, um carro daqueles que no filme voava e voltava no tempo, que agora só andam com a bateria sem gasolina. Mas você lembra desse filme?
aquele cientista maluco que queria voltar no tempo e descobria coisas absurdas e as tramas muito legais. A questão não é nem essa, a questão é, será que tudo isso que a gente via em filmes era possível de ser realizado no nosso dia a dia? A pergunta é, será que o homem consegue controlar o tempo? Será que o homem consegue controlar o tempo de Deus? E se o homem não consegue, já que alguns de vocês já estão dizendo assim, não, qual que deve ser a nossa relação com esse tempo? Como é que a gente tem que esperar pelo tempo que a gente não sabe quando vai chegar? Como é que a gente deve aguardar? E por quanto tempo a gente deve aguardar? É mais ou menos sobre isso e sobre outras coisas que a gente vai falar hoje. Eu espero que Otiniel nos ensine um pouco sobre o tempo de Deus. Tá bom? Quando a gente olha para esse texto, a gente não vê carros voadores, nem robôs futurísticos. A gente vê uma coisa que acontece sempre em Israel, não é? Se a gente se lembra dos sermões das semanas passadas, anteriores, a gente vê um povo que se esquece do que Deus fez, faz o que é mal perante Deus e vai servir a outros deuses. A gente vê o ciclo de juízes acontecendo. E por mais que o homem não preveja o futuro, não consiga prever o futuro, ele é capaz de repetir o passado, não é mesmo? Por mais que o homem não consiga dizer o que vai acontecer daqui a 5 minutos, ele é capaz, com muita excelência, de continuar repetindo os erros de seus pais. Tem uma música, e eu não estou dizendo que a gente canta ela como louvor, ela é só uma ilustração do que eu quero dizer. Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Como nossos pais. Meus irmãos, claro, como nós somos extremamente competentes quando o assunto é repetir os erros do passado. Da mesma maneira, Israel está diante de fatos que não são fatos novos, não são novidade. Quando a gente lê o verso 7, a gente está vendo um eco do passado acontecer. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E se esqueceram do Senhor seu Deus. E renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Será. Aqui a gente tem uma construção muito interessante e eu queria te chamar a atenção para ela. Primeiro, a gente vai guardar essa expressão para daqui a pouco. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Uma expressão genérica, mas que para esse texto ela é importante. Como é que eles fizeram o que era mal perante o Senhor? O foco do texto. Eles se esqueceram do Senhor, seu Deus. Mas como assim? Eles se esqueceram do nome de Deus? Eles se esqueceram que Deus existia? Eles se esqueceram e nasceram quase como uma lavagem cerebral, achando que eles viviam num universo criado por outros deuses? Não, eles sabiam do Senhor. Eles conheciam o seu nome. Eles haviam ouvido histórias do Senhor. No entanto, apesar deste conhecimento racional, intelectual, o seu coração se desviou dos caminhos de Deus. Eles, de uma maneira espiritual, deixaram-se levar pelos deuses dos povos vizinhos, e assim eles se esqueceram do Senhor. Essa expressão ela é muito importante para nós no texto bíblico. Por exemplo, alguns quando vão pedir para que Deus se atente para eles usam a expressão lembra, Senhor, não é? E quando eles usam a expressão lembra, Senhor, eles estão dizendo, Deus, o Senhor está esquecido de fato, o Senhor deixou a gente de lado, é isso que eles querem dizer? Não, eles querem dizer o seguinte, Senhor, quando é que o tempo vai chegar? Parece que o seu relógio está atrasado. Senhor, olha só, quando é que o Senhor vai lembrar? Quando é que o alarme vai tocar? Já colocou o alarme para lembrar de tomar remédio? Água? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Quando é que o alarme vai tocar e o Senhor vai se lembrar? E da mesma maneira que Deus é convidado a se lembrar pelos salmistas e pelos profetas, aqui o povo, de alguma maneira, se esqueceu. Não que eles não soubessem, mas mesmo sabendo, eles não viviam de acordo com aquilo ou com Deus que eles conheciam. E se esquecendo de Deus, a expressão correta aqui é serviram como escravos aos Baalins e ao poste da deusa Será. De novo, eu preciso apenas
te chamar a atenção para isso, porque a gente já trabalhou isso aqui nas últimas semanas. Ninguém serve a um ídolo da noite para o dia. Os ídolos não tomam lugar no nosso coração de repente. Tudo começa quando a gente se esquece de quem é o Senhor. Tudo começa quando a gente deixa de buscar o Senhor. Tudo começa quando a gente, apesar das nossas racionalizações, das nossas convicções solidamente estabelecidas, deixa de viver de acordo com elas. É simples. A gente crê que Deus pode todas as coisas, mas a gente está apelando para outros recursos. A gente crê que Deus é bom o tempo todo, mas a gente, de vez em quando, age sem contar com a bondade de Deus. A gente crê que Deus é perdoador, mas a gente não confessa os nossos pecados. A gente crê que Deus é santo e justo, mas a gente vive como se isso fosse apenas uma nota de rodapé no texto bíblico. Algo sem importância nenhuma, que eu posso deixar para lá. Afinal de contas, Ele é amor. É assim que a gente se esquece de Deus. E é assim, se esquecendo de Deus, que a gente prepara o caminho do nosso coração para que os ídolos se apossem dele, para que eles tomem conta de nós, para que pouco a pouco eles venham se intrometendo na nossa vida e tomem o lugar que pertence ao Senhor, mas que a gente esqueceu. E aí, quando isso acontece, o verso de número 8 nos diz que o Senhor, ou a ira do Senhor, se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Aqui a gente retoma aquela expressão que eu pedi para você guardar para mais tarde. Quando a gente leu que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Mas quando a ira do Senhor se acende contra Israel, um rei chamado Cusã-Risataim é levantado. E sabe o que significa Cusã-Risataim? É como se a gente tivesse um título. Cusã é o nome do rei. Risataim é o duplamente mal. E aqui vem uma lição muito importante. Porque quando o povo de Israel faz o que é mal perante o Senhor é capaz de devolvê-lo ou devolvê-los 2 vezes mais. Me parece com algo que a gente já ouviu no Êxodo, não é? O Deus que visita a geração daqueles que o buscam até 1000 gerações, mas que também vinga aqueles que se afastam dele. 6 vezes mais no texto de Êxodo, até a 6ª geração. Aqui só 2 vezes. Mas o importante aqui não é a quantidade, o importante aqui é a intensidade. A gente acha que fazer mal perante o Senhor é tranquilo. A gente acha que fazer mal perante o Senhor não é nada demais. A gente esquece que fazer mal perante o Senhor é brincar com fogo. E quem brinca com fogo acaba se queimando. Toma cuidado, eu já disse isso na semana passada, mas o texto está me convidando a dizer mais uma vez, toma cuidado. Porque aqueles que brincam com fogo acabam se queimando. Eu aprendi umas no fim do culto, então eu vou dizer, aprendi uma no fim do culto, eu vou dizer, andorinha, o passarinho que anda com morcego, acaba acordando de ponta cabeça. Como que é o negócio, acaso? Galinha que anda com pato, morre afogado, não sabe nadar. Não é? Eu gostei dessa. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Quem faz mal perante o Senhor, pode ser que veja um rei se levantando 2 vezes mal. E aqui não tem nada de injustiça, é só o Senhor expressando o seu juízo diante do seu povo. Cusã-Risataim. E aqui só uma coisa engraçada, eu achei engraçada. Mesopotâmia aqui no texto hebraico não é Mesopotâmia. É a terra entre os 2 rios. É claro que é a Mesopotâmia. É o crescente fértil. Aquele país, ou aquela região da terra, de onde surgirão 2 nações extremamente más. A Síria e Babilônia.
Há quem diga que esse texto que nós estamos lendo é um anúncio do futuro de Israel também, do futuro de Judá. Há quem diga que esse texto que nós estamos lendo também está dizendo o seguinte: o mal que Israel cometerá diante do Senhor será pago 2 vezes, e 2 nações extremamente más serão levantadas na região dos 2 rios, Assíria e Babilônia. E você sabe, né? Se a Síria destruiu o reino do norte, e não sobrou quase nada para contar a história. Nabucodonosor e os príncipes da Babilônia atacaram contra Judá, destruíram Jerusalém e envergonharam aqueles que se chamavam povo de Deus. Não o Deus do seu povo, mas o povo de Deus. Então, de novo, cuidado, porque você já sabe. Gostei, galinha que anda com pata, acaba morrendo afogado. Quem brinca com fogo acaba se queimando. O mal de Israel é pagado, é pago. Desculpa. Foi mal, muito mal. 2 vezes mais. Tomara que Deus não pague os meus erros de português 2 vezes mais, né? Perdão. É pago 2 vezes mais. Mas o texto continua, porque de tudo isso a gente já sabe que quando a gente for ler Juízes, o povo de Israel vai pecar contra o Senhor, vai servir os Baalins, vai servir os deuses das nações vizinhas. A gente já sabe disso, e a gente também já sabe que quando isso acontecer, Deus vai se levantar contra esse povo, trazendo juízo sobre eles. E a gente também já sabe que depois disso o povo vai clamar, e quando o povo clamar, Deus vai levantar um juiz. E é sobre isso que a gente tem que falar hoje. Quando a gente lê o verso de número 9, a gente lê o seguinte: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem ou contra o qual ele prevaleceu. Aqui, a história precisa ficar um pouquinho mais lenta, e a gente precisa se lembrar de algumas coisas. Antes da gente falar de Otiniel, eu quero chamar sua atenção para uma expressão que aqui aparece, e é muito comum na história do povo de Israel, porque remonta ao exílio do Egito, ao tempo em que o povo de Israel estava no Egito. O texto diz que os filhos de Israel clamaram. Você lembra por que Deus levantou Moisés como libertador do povo do Egito? Porque o povo clamou. E o clamor do povo subiu até Deus. A expressão lá de Êxodo é: subiu até os meus exatores. Bonita essa expressão. Depois tem que estudar um pouco ela. Mas aqui, então, o livro de Juízes, ele se mostra como uma repetição do que aconteceu do Êxodo, ou no Êxodo, porque o Deus de Juízes é o mesmo Deus que os tirou da terra do Egito. É o Deus que os guiou até a terra prometida, e é o Deus que os manterá debaixo da promessa e da aliança que a promessa sustenta. Ou contrário, debaixo da aliança e da promessa que a aliança sustenta. Por todos os seus dias. Por quê? Porque ele não mudou, a história não mudou, o povo clama, e Deus continua a atender. E nesse momento, quando Deus atende, ele suscita um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Antes da gente explorar um pouco mais esse texto, eu queria te dizer que essa não é a primeira vez que a gente ouve falar de Calebe aqui. Você conhece Calebe, né? Você conhece Calebe como um dos espias da terra. O que talvez você não saiba é que Calebe não faz parte naturalmente do povo de Israel. Sabia disso? Calebe não é um israelita. Calebe, ele é tratado como alguém da tribo de Judá, mas ele não é da tribo de Judá. Calebe, é um queneu, filho de Quenezeu, alguém que foi incorporado ao povo, e a gente vai ver isso. Por exemplo, os queneus são o povo do sogro de Moisés, Jetro, um povo a quem foi oferecido a estadia entre o povo de Israel. Olha o que está escrito lá em Números, capítulo 10, versos 29 a 32. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: eu darei a vocês. Venha conosco.
nós os trataremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. Algumas coisas interessantes sobre esse texto. Você viu a resposta de Obabe? Nós voltaremos, ou prefiro voltar, à minha terra, à minha parentela. Isso te lembra o quê? Gênesis 12, sai da sua terra, da sua parentela. Obabe faz o contrário do que Abraão fez. E ele, por isso mesmo, não é abençoado pela promessa de Deus. A ele foi estendido o convite que foi feito a Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, mas ele prefere voltar a ela. No entanto, alguns dos queneus que estavam entre os midianitas são um povo maior, os queneus são mais como uma subetnia dos midianitas, tá bom? Permaneceram entre os israelitas. E como é que a gente sabe disso? Porque quando a gente vai ouvir falar de Caleb, a gente primeiro escuta falar de Caleb em Números 13, e ele é tratado como o espia que foi mandado da tribo de Judá para ver a terra prometida. No entanto, quando eles voltam da terra prometida, e agora eles vão dar o parecer, e agora Moisés vai falar a respeito de tudo aquilo que foi dito a respeito de Canaã, Números 32, 12, a gente lê o seguinte: somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Caleb não era da tribo de Judá. Caleb era do povo quenezeu. Pastor, mas que papo esquisito esse, não é não? Parece que o senhor está se perdendo no sermão. Por que o senhor deu essa volta inteira? É simples. Eu dei essa volta inteira para que você perceba que Deus está levantando um juiz para salvar o povo de Israel, aparentemente do meio do povo de Israel, da tribo de Judá, mas que naturalmente não pertence ao seu povo. Otiniel, meus irmãos, é um anúncio daquilo que Deus faria posteriormente, quando aqueles que criam em Cristo Jesus, eu estou lendo Romanos 9, seriam enxertados na videira. Otiniel é um anúncio do Deus que não veio apenas para Israel, mas veio para todas as nações. Otiniel, o quenezeu, sendo levantado como um juiz do povo de Israel, a partir da tribo de Judá. Otiniel, alguém que talvez, ou com certeza pela vontade de Deus, não entrou na linhagem do nosso Salvador, mas nos lembra de outras pessoas que, por exemplo, entraram nessa linhagem. Raabe, a prostituta, uma das antecessoras de Jesus, não era israelita, mas fez uma aliança com o povo de Deus, e a misericórdia do Senhor se estendeu sobre ela. Rute, a moabita, também não era israelita, mas ela se tornou bisavó de Davi, entrou para a linhagem do Salvador. Assim também Otiniel não era povo, mas agora é povo. Isso é 1 Pedro, não é? Porque Deus é assim. E quando Deus levanta Otiniel no meio do povo de Israel para julgá-lo, Deus está nos lembrando da natureza da sua graça. O tempo de Deus é o tempo que se estende sobre todo o povo escolhido de Deus, em toda a face da terra. Não importa se ele é um israelita ou um quenezeu, ele vai ser usado pelo Deus de Israel para a sua própria glória. Agora, quando a gente olha para o texto, e agora a gente olha para o texto especificamente, o texto diz que esse Otiniel é levantado como um libertador. Mas a palavra hebraica aqui, ela é melhor traduzida como o Messias. Vai dizer, Messias é Jesus, sim. Porque Messias vem da palavra, ou do verbo massá, que significa ungir. E Jesus é o ungido, o Cristo. Assim como Otiniel.
A ideia aqui é que ele não vem apenas para libertar o povo, porque Deus não é apenas um Deus libertador, ele é um Deus que salva. Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que redime. Então, quando Otiniel se levanta como um libertador, como o Messias, como um ungido do Senhor, ele está nos lembrando que Deus é um Deus que não apenas nos arranca das nossas tribulações, mas Ele trabalha em nossos corações, redimindo a nossa vida, salvando o nosso ser. Ele levanta ungidos para que através desses ungidos nós sejamos conduzidos à sua santa vontade, à sua santa presença. Essa é a natureza do nosso Deus, que tem o seu tempo, e que no tempo certo age com os seus ungidos, os seus Messias, na história de Israel, e de uma vez por todas em Cristo Jesus, para transformar a nossa história. É importante que você entenda isso. Otiniel não é apenas alguém levantado por Deus para pôr fim em um inimigo. Otiniel é alguém levantado por Deus para, impondo fim a um inimigo, conduzir o povo de Israel à presença do Senhor. Ele foi chamado para fazer com que eles se lembrem daquilo que eles se esqueceram. Ele foi chamado para que, através dele, Deus transformasse o mal em bem, a guerra em paz, a maldição em bênção. Mas o texto também diz o seguinte: Otiniel, o libertador que os libertou, era filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. E quando ele faz isso, sabe o que ele nos lembra? Do capítulo 1, a gente já leu esse texto. Eu passei correndo por ele, de propósito. E eu vou ler de novo agora, capítulo 1 de Juízes, dos versos 11 a 15. Diz assim: Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Quiriate-Sefer. Então Calebe disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, está vendo? A mesma coisa do capítulo 3. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Talvez ainda não esteja claro para você, mas eu acredito que agora vai ficar. Calebe aqui está sendo descrito como um homem de família. E isso é muito importante no livro de Juízes. Eu quero te trazer à memória alguns outros juízes do povo de Israel. Por exemplo, Sansão. Sansão não era um homem de família, era? Sansão, tinha um ponto fraco muito evidente. Não podia ver um rabo de saia. Desculpa a expressão, mas é assim que funcionava. Se você ler daqui a pouco a história de Gideão, você vai ver um outro problema. Ele tinha um harém. E se você, por exemplo, olhar para Jefté, o problema é um pouco diferente, mas também diz respeito à sua vida familiar. Ele não tem mais descendentes. Por quê? Sua própria filha morreu pelas suas próprias mãos. Se a gente olha para a tribo de Benjamim, lá no final do texto, do livro de Juízes, eu já cantei a bola para vocês. A gente vê um futuro marido entregando, ou melhor, um marido entregando a sua esposa para ser estuprado por aqueles que estão ameaçando a paz da tribo de Benjamim, de uma cidade específica. E em contraste a todos esses, Otiniel se levanta como um homem que tem uma esposa abençoada. Ela não é apenas uma esposa presente, mas ela é uma esposa que intercede junto ao seu pai Calebe para que Otiniel tenha como se estabelecer na terra prometida. Ela pede terra para o pai. Pai, me dá um pedaço de terra. Dou. Agora, pai, eu preciso também de uns poços, porque a terra que o Senhor me deu é seca. O que ela quer com tudo isso? Ela quer plantar. Ela quer cultivar, ela quer fazer com que aquilo que lhes pertence sirva como bênção para aqueles que Deus lhes deu. Otiniel não é apenas o Messias, Otiniel é um homem de família, e a partir da sua família, Deus vai usá-lo para libertar Israel.
Mais uma vez, os estudiosos, eles acabam dizendo que Otiniel é um paradigma de juiz. Ele é um juiz modelo. Ele é o único juiz que tem uma vida familiar exemplar e evidenciada aqui no texto. Ele é o juiz de Judá, e a gente já falou sobre isso. E ele é o juiz que, por mais tempo, conduz o povo em paz. 40 anos. Afinal de contas, mais uma coisa, 40 anos é um número importante, né? Para o povo de Israel. Mas daqui a pouco a gente fala disso. A lição aqui, meus irmãos, é simples e clara. Se a gente quer ser um tipo de líder abençoado por Deus, como Otiniel foi entre os juízes de sua época, a gente não pode esquecer da nossa família. Pelo contrário, a gente tem que começar por ela. Se a gente quer e almeja que Deus nos use para a sua própria glória, como aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que imitam o Cristo, o Messias, e que caminham para abençoar pessoas no decorrer de sua vida, nós não podemos esquecer de que o primeiro lugar onde isso tem que acontecer é dentro das nossas casas. E Otiniel ensina isso muito bem. E deixa eu dizer isso de uma maneira muito clara para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, se você deseja ser um líder na igreja, mas você falhou com os da sua casa. Você falhou com tudo. O ministério que você dirige pode até ser bem sucedido. Pode até trazer bênção para outras pessoas. Mas, de novo, se você falhou com os da sua casa, você falhou com tudo. A história do livro de Juízes não passa pano para juiz nenhum. Ela evidencia, apesar de todos os benefícios que Sansão fez, as suas falhas, apesar de toda a vitória de Gideão, o seu harém, ela evidencia as falhas dos próprios líderes. E, meus irmãos, nós precisamos nos atentar, nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos nos atentar a isso. Porque se nós não... E aqui eu não quero dizer isso como uma regra que diz que o líder tem que ter os filhos na igreja, porque isso é legalismo, tá bom? Mas se o fato dos nossos filhos não estarem na igreja não faz com que nós derramemos lágrimas na presença do Senhor, tem alguma coisa errada com a gente. Se o fato de o nosso casamento estar passando por crises não faz com que nós pensemos se de repente não é hora de frear um pouco no nosso envolvimento na igreja para olharmos para dentro da nossa própria casa, mostra que tem alguma coisa errada no nosso coração diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se nós relativizarmos o valor da nossa família, nós nunca seremos bons líderes para o povo de Deus. A paz que nós traremos a eles é relativa. Lembre-se do conselho de Paulo a Timóteo, que os presbíteros pastoreiem primeiro os da sua própria casa, que eles sejam bons maridos, que eles sejam bons pais, que eles saibam conduzir o seu lar, para quem sabendo conduzir o seu lar, eles também saibam conduzir o povo de Deus. Otiniel não é apenas uma lembrança do Deus que enxerta pessoas no seu povo, ou do Deus que salva todo mundo em Cristo Jesus. Otiniel é também uma lembrança do Deus que ama restaurar famílias, sustentar famílias, abençoar famílias. Esse Deus não mudou. E talvez, eu vou continuar meu sermão, tá? Mas eu preciso te fazer pensar nisso. Talvez Ele queira restaurar a sua família hoje. Talvez Ele queira tirar os seus olhos de um possível envolvimento aqui nessa igreja, como líder de um cargo ou como líder de um ministério, para que você retome a liderança do seu lar. Talvez essa noite Ele queira te incomodar para que você pare de querer orar por todos e comece a orar pelos seus. Não porque você não pode orar por todos enquanto você não ora pelos seus, mas porque não existe a possibilidade de você orar por todo mundo e ver os seus perecendo em casa, sem se compadecer deles. Entende? E se Deus está te incomodando no seu coração, ou está incomodando o seu coração nesse momento, pensa nisso. Pensa nisso porque eu vou repetir.
É muito importante que a gente entenda que se a gente não tem o mínimo de compaixão pela nossa família, de nada adianta a gente se envolver com a igreja fervorosamente, às vezes até mesmo para fugir do lar, entregando a nossa vida aqui e vendo os nossos perecer. Eu quero terminar, e aí a gente precisa continuar, porque o texto também diz que Otiniel, além de ser um libertador, um homem de família, era também cheio do Espírito Santo de Deus. Isso aqui está lá no verso de número 10, diz: o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou o juiz de Israel, foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Perceba, o texto bíblico está dizendo: apesar de todas as suas qualidades, quem foi que triunfou sobre o rei da Mesopotâmia? O Espírito do Senhor. Também perceba, o texto está colocando a Otiniel dentro de uma tradição de homens que são levantados e que recebem o Espírito Santo de Deus sobre si. Ele está falando do texto de Deuteronômio que diz que Deus vai derramar o seu Espírito e vai levantar profetas. Ele está falando de Davi e de Saul, sobre quem o Espírito de Deus repousou. Ele está falando sobre os profetas que, por exemplo, à luz do que Isaías diz, em Isaías 62, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está falando do próprio Cristo, que lê esse texto de Isaías na sinagoga de Nazaré. Ele está falando, ou colocando Otiniel dentro da história da igreja, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, então vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, Otiniel é um homem cheio do Espírito de Deus, e é esse Espírito que garante a vitória para ele. Aqui a gente não precisa gastar muito tempo, né? Aqui você consegue entender que, por mais que Deus tenha levantado Otiniel como um juiz sobre o povo, foi o Espírito de Deus que fez todas as coisas. E aí a aplicação fica clara. Deus pode te usar aqui, não pode? Mas você nunca vai ser o poder de Deus, porque o poder de Deus reside no Espírito. Alguém que diz que nós somos a luva que a mão de Deus calça para tocar o homem. A luva sem a mão de Deus nela é só uma luva vazia. Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro. Todas essas imagens nos mostram uma realidade clara. Liderança sem o Espírito de Deus não é liderança cristã. Otiniel só fez o que fez porque ele era cheio do Espírito. Não pense você que há algo de especial em você. Não pense em você que o seu carisma, a sua simpatia, não pense você que as suas competências, elas são o motivo das coisas estarem dando certo, porque elas não são. Eu não estou dizendo que Deus não usa o seu carisma, eu não estou dizendo que Deus não usa a sua competência, eu não estou dizendo que para servir a Deus nós não precisamos nos estudar e nos especializar nisso, mas a gente precisa entender uma coisa: apesar de nós trabalharmos feito doidos, de nos esforçarmos até o limite, para que Deus seja glorificado, porque é assim que nós temos que fazer, apesar de nós entregarmos ao Senhor todos os nossos dons, talentos, as nossas competências, no fim do dia, tudo o que aconteceu porque o Espírito do Senhor assim o quis. A nossa força não é nada. E o profeta já disse isso, né? Não por força, nem poder, mas pelo Espírito do Senhor. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Por que as crianças desenharam o relógio se o pastor não falou de tempo hora alguma? Lógico que eu falei, né? Eu falei de Otiniel. E se eu falei de Otiniel, em hebraico eu estou falando tempo de Deus. Mas eu vou parar de te enrolar, eu vou falar de tempo agora. Porque o texto termina dizendo o seguinte, e ele termina de uma maneira muito rápida, enxuta, abrupta, brusca. Use a palavra que você quiser. Olha o versículo de número 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. E aí a página vira. Otiniel
filho de Kenaz, morreu. Assim, duro, seco, sem nada. Para comer farinha sem um copo d'água. É ruim, né? Otiniel, filho de Kenaz, morreu. E quando Otiniel, filho de Kenaz, morreu, adivinha o que aconteceu? Você já sabe, o povo repetiu o passado. A paz acabou. Os se esqueceram do que Deus havia feito. Foram atrás dos balins. Juntaram-se, adoraram os postes de Acerá. Tudo de novo, mais uma vez, o tempo todo. É assim, 40 anos durou a paz de Otiniel. O tempo de Deus durou quanto tempo? 40 anos. E acabou. Porque Otiniel morreu. Já se sentiu assim? Porque o que eu quero demonstrar para vocês é, poxa, às vezes, nós que somos chamados a ser como Otiniel, ungidos, né? E aqui eu não estou querendo levantar uma figura ou outra mais importante que as outras, mas lembrar desse termo, ungidos com um propósito, ungidos com uma função, separados por Deus para servi-lo. Muitas vezes, aqueles que têm o óleo simbolicamente derramado sobre si se sentem secos. E aí parece que o tempo de Deus acabou. Muitas vezes, nós que somos chamados para ter uma vida familiar maravilhosa e bondosa, desfrutando paz, enfrentamos crises. E parece que o tempo de Deus acabou. Muitas vezes, nós que somos chamados para sermos cheios do Espírito, nos parece que o Espírito não nos fala mais. Eu não estou dizendo que ele não nos fala, tá? Mas às vezes a gente passa por tempos em que parece que o Espírito se retirou de nós, inclusive. Não é assim? E quando isso acontece, a gente olha para o relógio e a gente começa a pensar, parece que Deus esqueceu. Ô Senhor, será que não vai tocar o despertador? Será que o Senhor não vai se lembrar? Bem que diziam a verdade, né? Tudo que é bom dura pouco. 40 anos de paz e depois morreu. Você já passou por isso? Será que você não está agora passando por isso, sentado na janela da sua casa, olhando para o relógio sem ponteiro, porque você não controla o tempo, e começando a pensar, Senhor, quando é que vai chegar o tempo de Deus de novo? Quando é que vai chegar o tempo de Deus de novo? Quando é que eu vou conseguir ver, sentir que Deus está do meu lado? Às vezes a gente não sente, né? E a gente não vê. E a gente tem que continuar caminhando, porque a gente passa por tudo isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Agora é hora do nosso relógio ficar maluco, porque por mais que pareça que o tempo de Deus não chegou, por mais que pareça que nós não temos mais essa unção, que nós não temos mais paz em casa, por mais que pareça que o Espírito se afastou de nós, o tempo de Deus já está entre nós. É claro que em Otiniel, aquele tempo de Deus acabou depois de 40 anos, o povo se esqueceu de tudo que Deus fez, a paz se findou, porque Otiniel morreu. Mas posso te dizer o que o Apocalipse fala do Senhor Jesus? Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, o próprio Cristo se manifesta a João e diz o seguinte: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Lembra que Otiniel morreu? Agora olha o que Jesus fala a respeito dele. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, para a gente juntar tudo isso e falar de Jesus como aquele que é a manifestação do tempo de Deus e que vive eternamente, olha o que Gálatas capítulo 4 fala. Mas quando chegou a plenitude, adivinha do quê? Do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar? O tempo de Deus na época de Otiniel acabou depois de 40 anos, mas o tempo de Deus que Jesus inaugura não tem fim. Otiniel morreu, foi enterrado na terra dos seus pais.
Mas quando Cristo morreu, Ele ressuscitou e agora Ele vive eternamente. Ele tem as chaves da morte e do inferno e ninguém prevalece contra Ele. Nós podemos sentir que a unção acabou. Nós podemos experimentar crises na nossa família. Nós podemos até mesmo pensar que o Espírito se afastou de nós. Mas nós não podemos ser dominados por essas verdades como certeza. Porque nós temos a Cristo. Porque Cristo está conosco. A plenitude do tempo chegou. Então a unção, a vida familiar possível, ao Espírito Santo sendo derramado sobre nós, porque a plenitude do tempo chegou, o relógio de Deus tocou o apito, o alarme tocou, e Deus se lembrou de nós em Cristo Jesus, Deus veio até nós. E o tempo de Deus está estabelecido. Não haverá, meu irmão, mais tempo em que nós não tenhamos o Espírito Santo vivendo dentro de nós e no nosso meio. Isso não existe mais. No Antigo Testamento isso até existiu. Mas não há mais tempo em que o Espírito Santo não haja em nós e através de nós. Não há mais tempo em que não haja unção para nós, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos unge com todo o poder para que nós sejamos santificados de acordo com a vontade de Deus. Não há a possibilidade de nós termos as bênçãos de Deus sendo seguras sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, porque Deus está entre nós, o Espírito de Cristo está entre nós, o tempo chegou. O tempo chegou. O relógio que as crianças desenharam está lá piscando, dizendo, olha, o tempo é chegado, Jesus está aqui, o Espírito de Cristo está entre nós e nós não precisamos mais esperar. Ah, pastor, mas se eu não preciso mais esperar, por que eu sofro tanto? Pastor, se eu não preciso mais esperar, por que muitas vezes as coisas parecem que não caminham? Porque muitas vezes parece que Deus não está por perto. Sabe por quê? Porque você está olhando para o relógio e não está olhando para Cristo. Porque se você tirar os olhos do relógio e olhar para a cruz de Cristo, você vai se lembrar de algumas coisas muito importantes. Primeiro, e eu vou repetir porque não tem outro jeito, o tempo já chegou. Chegada a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Segundo, Deus te ama. Mas pastor, se Ele me ama, por que a minha família está do jeito que está? Pastor, se Ele me ama, por que eu estou sofrendo tanto? Deixa eu te explicar, Deus tem seus propósitos, mas a prova de que Deus te ama não está no fato de que as coisas vão bem. A prova de que Deus te ama está no fato de que Cristo morreu por mim e por você, derramando a sua preciosa vida naquela maldita cruz. Essa é a prova final e suficiente que nós temos a respeito do amor de Deus, e nós não precisamos de mais nada. É inclusive por isso que mesmo passando por tribulações, mesmo vendo os nossos filhos longe do Senhor, mesmo vendo coisas que nós não gostaríamos de ver, nós podemos ter paz no coração. Romanos não diz isso? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E Paulo não vai dizer em outro momento que a paz de Deus que excede todo entendimento habite o vosso coração aonde? Em Cristo Jesus. Dá para ter paz mesmo em meio a tanta tribulação, porque em Cristo Jesus há a paz que excede todo entendimento. Você pode passar por situações extremamente adversas e ser fortalecido, e a gente não tem outro jeito de não voltar para Romanos 8, pelo fato de que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode se lembrar do que Jesus está dizendo para os seus discípulos em Mateus 28, quando ele diz, eis que estou convosco por mais 40 anos? Não, todos os dias. Até o primeiro pecado, até a consumação do século. Você entendeu? Guarda o seu reloginho, não precisa olhar para ele, sabe por quê? O tempo chegou. Jesus, o verdadeiro juiz,
está entre nós. O seu Espírito habita os nossos corações. E nós não precisamos mais viver sem paz. Os contemporâneos de Otiniel viram a paz embora com a sua morte. Mas quando Jesus trouxe a verdadeira paz, o príncipe da paz no nosso meio, a paz se estabeleceu de uma vez por todas. E esse príncipe, uma vez mais, voltará para nos buscar. Estabelecerá o seu reino. E ali, nós poderemos dizer, de fato, o tempo já tinha chegado, eu não conseguia vê-lo, mas agora os meus olhos podem contemplá-lo. O tempo chegou. O tempo chegou, meu irmão. E eu quero te convidar a descansar em Jesus. Otiniel morreu, mas Jesus ressuscitou. Para de olhar para o seu relógio. Olha para Cristo. Porque Ele tem cuidado de nós. Não se pergunte quando é que Deus vai se lembrar. Lembre-se de que Ele já se lembrou. Lembre-se de que Ele já te visitou e me visitou em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigado. Porque, diferentemente do povo do Antigo Testamento, a gente não precisa mais ficar olhando para o relógio, se perguntando quando é que o Senhor vai vir. O Senhor já veio. O Senhor já mostrou o seu amor. O Senhor já nos deu da sua graça. O Senhor já escancarou a sua vontade. Obrigado por Cristo Jesus. E obrigado porque na plenitude do tempo Ele chegou, trazendo o seu Espírito aos nossos corações, trazendo a sua presença ao nosso meio, trazendo paz que excede todo entendimento. Obrigado por isso, Pai. E obrigado porque em Jesus nós podemos descansar. O nosso coração pode descansar. E é por isso que eu oro nesse momento, Pai. Para que cada um dos meus irmãos aqui presentes, incluindo a mim entre eles, para que nós possamos experimentar, Pai, a paz que vem da verdade de que o tempo do Senhor chegou para nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Quebranta o nosso coração e leva-nos a depender do Senhor em todo o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre vocês. E sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. 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 Muito bem. Preciso dar as boas-vindas à Sofia, mas ela está lá embaixo, né? Então pronto. A Letícia, dê as nossas boas-vindas a ela, tá bom? Muito bom ter você aqui e a Letícia também junto dela. Irmãos, a Sofia é a nossa única visitante hoje. E eu queria lembrar vocês alguns avisos muito importantes de coisas que vão acontecer nas próximas semanas. E eu, então, vou tentar fazer isso em ordem cronológica, tá bom? E se eu me esquecer de alguma coisa, vocês, por favor, levantem a mão e me lembrem. Então, a começar pelo casamento do Kleber e da Daiane. O Kleber e a Daiane, vocês querem se levantar para a igreja saber quem são vocês? Pode ser? Pronto, aí, ó, vamos passar uma vergonha agora, mas estão treinando para a semana que vem, pode sentar. Porque semana que vem eles se casam aqui na igreja às 3h30 da tarde. E eles estão nos convidando para esse tempo especial. Eles chegaram à nossa igreja há mais ou menos 8 meses, né? E tem nos abençoado muito, a gente tem sido muito abençoado com o convívio deles, com o carinho que eles têm por nós, e nós também por eles. Então, eles estão nos convidando para esse casamento e nós precisamos confirmar as nossas presenças porque eles precisam se organizar com algumas coisinhas que eles vão preparar para aqueles que vierem. Então, se você deseja vir, é um convite carinhoso estendido para toda a igreja e você precisa confirmar a sua presença. O link está lá no convite que foi mandado no grupo de avisos da igreja.
tá bom? Então, não esquece de fazer isso. Segundo aviso, eu acho que esse é o próximo. Vamos lá. Nós temos acontecendo na igreja aquele movimento das mães de oração. Então, se você, minha irmã, ainda não tem um filho de oração, você não pegou lá o cartãozinho com a foto do seu filho, o nome dele, lá na porta a Cineia vai estar esperando você com um cartãozinho. Se acabar de novo, a gente vai providenciar mais. E você pode, então, começar a orar pelo seu filho de oração. Nós já estamos propondo a dinâmica de que as mães escrevam uma cartinha para os seus filhos. É importante que você se lembre que você ainda não vai se identificar, que você é uma mãe de oração secreta e que você ora pelo seu filho. E em algum momento você, depois de criar essa expectativa no coração dele, vai dizer: sou eu, muito prazer, eu estou orando por você há 2 meses, mas ainda não, tá bom? Então vai escrever uma carta, coloca o nome do filho, mas não coloca o seu nome, para que a gente possa entregar a ele e ele possa ser abençoado por isso, ok? Então não esquece de fazer isso. Terceira coisa, está se aproximando o Encontro de Fé Reformado, o terceiro Encontro de Fé Reformado, que é organizado pela Igreja Presbiteriana de Jardim Imperial, em parceria com a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Alcance, que é a igreja do pastor Fabiano. Então, esse ano nós vamos contar com o pastor Mateus Inácio, que é professor de seminário de Brasília, um homem muito experimentado em muitas áreas, tem uma igreja que está crescendo muito lá em Brasília, muito abençoada, tem experiência missionária de diversas maneiras, mas recentemente esteve no Nepal, no seminário presbiteriano que tem lá, pregando e ensinando aos pastores daquele lugar, ficou lá por 40 dias, sofreu perseguição, uma história muito legal que provavelmente ele vai contar para a gente, junto com o João Petrecelli, amigo do João Petrecelli, reverendo João Petrecelli, que esteve aqui ano passado. E ele vai vir falar para nós sobre cosmovisão reformada aplicada à nossa vida. Então, como o ser cristão muda não apenas a nossa relação com a igreja, mas todo o nosso ser. E eu queria te desafiar a estar presente na conferência, que vai acontecer no último fim de semana de outubro, lá na igreja do Jardim Imperial. Nós vamos, daqui a pouquinho, depois que passar o casamento do Kleber e da Daiane, publicar o folder e o link para inscrição. Custa R$50, e se você não tem condições de pagar esses R$50, você não precisa deixar de ir. É só comunicar a gente consegue ajudar você de alguma maneira, tá bom? E aí, o último aviso, o acampamento dos jovens está se aproximando. Hoje é dia 29 de setembro, e você tem até o dia 30 de setembro, mais conhecido como amanhã, para fazer sua inscrição com desconto, podendo parcelar em 3 vezes ainda o valor. Quanto custa? R$135. Está bem barato, mas ainda assim, se você não puder pagar, nós já temos algumas inscrições que têm sido doadas para abençoar aqueles que não têm condições. É só procurar o presbítero Acácio ou algum membro da diretoria e você vai conseguir fazer sua inscrição. Quando vai ser? Dias 15, 16 e 17 de novembro. Onde vai ser? Lá em Campo Limpo, junto com a Igreja Presbiteriana de Campo Limpo Paulista. Aqui do lado, né? Muito pertinho, a gente combina de junto, está tudo certo. E qualquer dúvida, procure o presbítero Acácio ou um membro da diretoria. O Samuel também está a par de todas as coisas, nosso seminarista. Ok? Então, esses são os avisos. Que Deus abençoe muito você, que a sua semana seja repleta da presença de Deus e que você se lembre durante toda a sua semana, o tempo de Deus já chegou. Cristo é a nossa bênção e a gente não precisa mais sofrer, porque Cristo está em nós através do seu Espírito. Amém? Não se esqueça de orar para que Deus te dê a oportunidade durante essa semana de falar de Jesus para alguém com quem você se encontrar. Ora por isso, você vai ver que vai acontecer. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente semana.